Olá, bem-vindos de volta a Cuba Lovers e Cuba Haters. Eu sou Rosana Eu sou o Leonardo. e a gente tá aqui para mais um episódio de Cuba do Avesso. Eu ia cantar a musiquinha agora, você acredita, a introdução? Ela já tá tão na minha cabeça que eu já ia começar a cantar ela aqui e fazer um tigre. Bom, mas antes da gente botar essa musiquinha maravilhosa da introdução, a gente tem que falar um pouquinho das nossas mensagens. Recebemos alguns contatos essa semana, lançamos um episódio sobre algumas histórias de Cuba com a Gypsy, maravilhosa. Então, se você tá chegando agora de paraquedas, eu sugiro muito que você assista os episódios anteriores, mas principalmente o anterior a esse aqui, que é uma entrevista com uma outra cubana que veio pro Brasil, já tá há 16 anos aqui. E aí, esse episódio repercutiu um tanto quanto de uma forma interessante, né? A gente recebeu nossos primeiros haters, yes. Fala por você. Eu acho que foi. Tem várias pessoas que me falaram que é um síntoma de que tá fazendo efeito. De que o podcast finalmente está fazendo efeito. A gente adora receber essas mensagens positivas. A gente adora receber essas mensagens de pessoas que estão nos ouvindo e que estão acompanhando todo o podcast. E também é interessante saber que tem outras pessoas que não estão de acordo com a nossa visão e que ainda assim estão acompanhando o que a gente está falando. Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir começar a ter um diálogo muito além da nossa própria bolha, né? Então, é bom. Eu acho que a intuição, a intenção do podcast é abrir o diálogo e deixar as coisas mais leves e mais tranquilas para a gente conversar. Então, se isso está acontecendo, acho que é um sinal de que estamos no caminho certo. Bom, tomara. E já que a gente está falando sobre haters, eu acho que é um bom momento para a gente conversar sobre oposição. Sendo que esse é um tema muito complexo, não só em Cuba, em qualquer lugar. Falar em oposição é sempre uma questão complexa, porque oposição a quê? Significa que tem um outro lugar de situação que está no domínio nesse momento, né? Então, falar sobre oposição em Cuba é um tema que a gente não vai conseguir esgotar num único episódio, mas que eu achei interessante a gente trazer para conversar sobre, porque existem muitos desdobramentos sobre o que a gente entende como oposição dentro de Cuba e fora de Cuba. Esse campo de reconhecimento, de entendimento de que existe algum tipo de espectro político, de programa político, é bem interessante ser discutido no contexto da realidade cubana, principalmente após esses protestos do passado 11 de julho, que tem trazido à tona toda essa discussão de anti-regime, anti-governo e confesso que eu fico um pouco incomodada com essa questão de juntarem os dois termos em um único termo. No caso de Cuba especificamente, que é uma questão que se faz de propósito, justamente para dar a entender de que toda manifestação anti-governo ela é necessariamente anti-regime. E todo mundo que está contra a situação não pode ser considerado do mesmo saco. Porque, bom, a gente vê hoje no Brasil uma oposição bem ampla, né, de vários espectros políticos, várias visões políticas diferentes, começando a entrar em acordos e conversações já para as próximas eleições. Então, estar na oposição do governo não necessariamente significa estar ou à direita, se você tem um governo de esquerda, ou à esquerda, se você tem um governo de direita. Então, a gente precisa abrir as várias caixas, né? Porque nem aquela boneca russa, né? Que você vai abrindo e tem outra bonequinha e tem outra bonequinha. Matriópsica. Matriosca. É isso. Cubano sabe. E aí? Já tinha, parêntese, nada a ver, mas eu preciso falar sobre isso. Tinha em todas as casas cubanas dos anos 90, tinha uma coitada de uma matriópsica completa ou por pedacinhos. Que você sabe, você chegava nas casas e você ia ganhando uma bonequinha, e quando você percebia, você já tinha só Já duas tinha ou três perdido das uma parte. boinas. Voltando à questão da oposição e também da questão das matriópicas, acho que super encaixa aqui. É interessante ver também como nos últimos dias tem sido muito comum a gente encontrar intelectuais, pessoas que têm um certo reconhecimento no campo das ideias, para chamar de uma forma mais ampla,
terem sido colocados dentro do espectro da oposição, inclusive por pessoas de esquerda, justamente por manifestarem algum tipo de crítica ao governo. Acho isso extremamente sintomático. Por quê? Porque isso demonstra que a incapacidade de dissentimento, de entender o dissentimento como uma questão normal, como uma questão comum, ela vai muito além das fronteiras cubanas. Fora de Cuba, é tanta a narrativa em cima da censura e da falta de liberdade e tal, que tem se construído para fora das fronteiras, que até mesmo quem é da esquerda não consegue entender como uma pessoa que não se declara anti-regime ou anti-sistema, ela possa ser crítica ao governo sem necessariamente se transformar numa oposição. Isso gera até uma narrativa, uma outra bonequinha de narrativas, né? Porque lembrando inclusive do nosso episódio lá atrás, que a gente falou sobre as narrativas e as diferentes fontes dessas narrativas, né? Só de estar fora, teoricamente, te dá uma perspectiva do todo, mas não necessariamente, né? Porque você está fora do país, você não percebe como, de fato, o governo vem tentado trabalhar para driblar todas as dificuldades que foram impostas nos últimos anos. A gente fala do bloqueio, a gente já falou, inclusive, aqui um pouquinho desse embargo econômico, né, do bloqueio. A gente já falou da pandemia, a gente falou de várias outras atividades externas, coisas que acontecem em volta que acabam atrapalhando e dificultando o ato de sobrevivência do povo cubano e as tentativas do governo de deixar a vida um pouco mais simples, mais tranquila. E uma outra questão que a gente sempre fala e que eu acho importante repetir o tempo todo é que toda notícia, toda análise, ela é um recorte. Então, você vai ter... É muito difícil você conseguir encaixar dentro de uma única análise todas as arestas, todas as possibilidades de análise, justamente, que você tem de um único assunto, né? Por isso que eu falo que o tema de hoje é complexo e ele não vai conseguir ser resumido num único capítulo, porque a diversidade de vozes nessa hoje autoproclamada oposição, uma parte é autoproclamada, outra parte proclamada de fora, né? Como é o caso, por exemplo, do escritor Leonardo Padura. Ele não se autoproclama oposição, mas fora de Cuba, frequentemente ele é colocado como oposição justamente porque ele tem uma visão narrativa que costuma ser crítica ao governo, ao processo e tal, sendo que ele tem escrito boa parte da sua literatura estando dentro de Cuba e continua morando em Cuba. Bom, a gente vai começar a destrinchar esse assunto depois da nossa musiquinha querida. Uma outra parte tem a ver com as bolsas de formação de líderes e de profissionais fora de Cuba. E uma última tem a ver com a influência e a presença das redes sociais na vida dos cubanos a partir do degelo que foi provocado, que veio com a administração Obama. E essas três vertentes, elas são muito importantes para a gente conseguir entender a oposição atual. Tem muita história, tem muito caminho andado nessa questão de oposição em 60 anos de revolução. Mas para a gente não ir muito para trás, não nos perder nesse caminho de entendimento, eu vou tentar partir do momento atual, vou tentar que a gente entenda juntos quem são esses atores que a gente já falou muito por em cima em outros capítulos. E a gente tentar entender de onde eles vêm, o que eles querem, como eles têm tido essa aproximação do campo político, qual o papel deles nesse diálogo ou tentativa de diálogo com o governo, porque eu acho que é importante para a gente conseguir em algum outro momento, talvez voltar atrás, talvez voltar em alguns atores específicos de onde eles vêm e tal. Eu acho que é importante a gente se centrar agora num panorama um pouco mais geral, mas que tenha uma certa abrangência. E aí eu vou trazendo algumas comparações, né, com o que a gente viveu nesse passado recente da política brasileira com o que se vive hoje na política cubana. E vocês vão perceber, a gente é muito mais parecido do que se pinta.
Mas enfim, eu acho que nos últimos dias a gente tem ouvido falar muito sobre intelectuais cubanos, jovens cubanos, artistas cubanos, músicos se manifestando a favor da liberdade, da democracia. Às vezes a gente não tem muito claro quem são essas pessoas. Primeira coisa que a gente vai tentar entender é a questão da oposição através da cultura. Por que a cultura é importante nessa construção da oposição? Por vários motivos. Primeiro, porque a intelectualidade, a cultura de forma geral, ela tem sido um dos pilares fundamentais do discurso, da narrativa da Revolução como projeto novo. Quando a Revolução triunfa, a intelectualidade, ela adere o projeto porque ela já era descuidada, ela já era desatendida por governos anteriores, e ela se encontra dentro da Revolução um espaço de criação, de liberdade, de expressão, aquela empolgação, aquela euforia da criação do tempo novo que impactou todos os setores da sociedade e dentro da qual a intelectualidade e os atores da cultura de forma geral tiveram um papel determinante para conseguir legitimar e enraizar a narrativa da Revolução Cubana de novo projeto social. Ao longo desses anos, a intelectualidade ela tem tido momentos de desacordos com o governo, principalmente a partir da rigidez das instituições no final da década de 1970 e uma parte ali de 1980, onde as formas de gestão da cultura, de gestão da intelectualidade, do chamado realismo socialista, que veio uma estética e uma ideologia muito forte que foi importada da União Soviética, ela acabou tendo um impacto importante dentro da criação e da liberdade de criação dentro da Revolução Cubana. Então você tem um primeiro momento ali que é principalmente a primeira década de Revolução, que você vai ter uma intelectualidade, uma cultura super engajada, super criativa, tem espaços de sentimento, de crítica, de aporte ao diálogo social que é muito frutífero. E na medida que vai passando o tempo, e na medida que a União Soviética fica cada vez mais hostilizada e o cenário político fica cada vez mais tenso por conta da pressão dos Estados Unidos em cima de Cuba, você vai ter uma rigidez das instituições cada vez maior, você vai ter uma classe social, uma classe intelectual cada vez mais descontente, porque ela não está achando os caminhos que ela tinha de criação e não está achando muito espaço para ela conseguir externar através da arte as inconformidades que ela tinha com o projeto, com o processo, com a vida cotidiana. Então, investir num setor que tem uma simbologia muito forte dentro do processo é um passo fundamental, é uma estratégia fundamental dentro da política dos Estados Unidos para com Cuba, no sentido de criar dentro do próprio país um clima de descontentamento endógeno que possa levar a uma mudança de regime. Inclusive usando uma das armas que o próprio regime usou para a construção do ser cubano, a construção do que era o ser cubano revolucionário. A partir da vitória da Revolução, passou diretamente por filmes, por novelas, por séries, por rádio, TV, programas de culinária, qualquer programa, todos os programas, inclusive os desenhos animados, as músicas dos artistas, toda o investimento na base cultural da sociedade, ela foi muito grande nos primeiros anos da Revolução. E aí, em 89, depois da queda do Muro de Berlim, mas que começa o período especial, é o momento onde o governo cubano passa pela sua maior crise, assim, sem comparar com a de hoje, né, porque a crise de hoje a história futura vai estudar. Certamente. Mas durante o período especial, o governo precisava fazer escolhas. O governo e as pessoas, né? As pessoas não podiam mais ir ao cinema, ou elas precisavam comer, elas precisavam trabalhar, elas precisavam manter a estrutura do país funcionando.
E aí, para manter a estrutura do país funcionando, o dinheiro, né, o investimento vai para outras áreas e não para a área da cultura, né? E essas pessoas da área da cultura acabavam perdendo espaço na sua espaço e investimento na sua produção cultural do momento. Um grande reclamo que tem, principalmente quem trabalha com audiovisual, por exemplo, que é um setor que você vai ver muito engajado, né, nesses últimos protestos e na petição de ter uma produção criativa mais livre e tal, é ter um sistema de financiamento, de autofinanciamento que seja um pouco mais efetivo. E é uma discussão também que vem dentro da televisão cubana, justamente porque o orçamento do Estado ele sempre foi muito apertado, né? Então, quando você, como você falou, você tem a necessidade de escolher entre cultura e comida, geralmente você acaba escolhendo comida. O que que acontece? Que Cuba tentou não descuidar a parte da cultura justamente porque uma das bases da ideologia do país tenta não descuidar a cultura e certamente você vai continuar tendo espaços de consumo cultural com valores muito irrisórios se você comparar com o Brasil, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo, você vai ter da parte produtiva, você vai ter profissionais que não são tão bem pagos, porque o país não tinha como acompanhar o crescimento das necessidades com o encarecimento dos valores de mercado e tal. Mas além disso, você vai ter um espaço criativo reduzido em termos infraestruturais e ao mesmo tempo você vai ter um espaço criativo empobrecido justamente porque quando o país vive um momento de contingência, onde ele é constantemente atacado, simbólica e discursivamente, o país tende a se fechar, e era o que a gente falava, de uma classe política que ela é paranoica, mas ela é paranoica com base num ataque constante. Você vai ter justamente naqueles setores que têm um potencial maior para criar narrativas, você vai ter um maior controle, que é o que tem acontecido. Essa é uma parte. Mas tem uma outra parte também, que é a proximidade dos Estados Unidos com determinados atores de bairro, geralmente que vêm de culturas underground, como é o caso de pintores que não são tão reconhecidos, de rappers que também estão naquele submundo, cujas produções geralmente não chegam no mainstream dos meios de comunicação, seja porque eles usam uma linguagem que não é tão apropriada, seja porque eles têm uma abordagem da realidade que é um pouco mais dura, ou porque a estética musical acaba não se encaixando. Enfim, a questão que você acaba tendo, como qualquer lugar do mundo, você acaba tendo uma subcultura que geralmente é atingida por esses projetos de financiamento dos Estados Unidos e que investem de fato em atrizes de opinião que estão relacionadas à falta de liberdade, à falta de espaços de comunicação, à falta de diálogo com o governo, e tem vários exemplos que a gente poderia citar e alguns deles estão presentes nesse momento, que é o caso, por exemplo, do movimento São Isidro. Mas antes de São Isidro foi Los Aldeanos, que era um grupo que circulava dentro de Cuba, que era um grupo crítico, mas que não tinha aquele grande impacto. Não tinha aquela relevância midiática, por exemplo, não aparecia nas principais casas de... E tinha toda aquela questão meio obscura, quantos aldeanos, se eles eram financiados, se não eram financiados, se de fato eles eram. Hoje ninguém sabe mais onde os aldeanos estão, eles já se declararam presos políticos. Isso aqui é uma construção narrativa onde você coloca necessariamente o artista num espaço de vitimização e necessariamente o governo num espaço de repressor. E chega um momento em que nenhum dos dois atores consegue sair daquele espaço predeterminado que foi concedido a eles. Então não tem mais diálogo possível, porque o artista vai ser sempre provocador e não quer mais diálogo, e o governo vê aquele artista como uma ameaça e também não quer mais diálogo. Então existe uma fratura que é exatamente o que os financiadores daqueles grupos de mudança de regime buscam, exatamente. Porque eles não estão fomentando um diálogo. Não, é exatamente o que eu ia falar, que
Se você é qualquer pessoa que quer que o regime acabe, você vai se aproveitar das maiores rupturas que o regime tem hoje. E aí a gente consegue ver, através do que você está falando, que uma das grandes rupturas foi uma das maiores forças do regime no seu início e hoje é uma das maiores rupturas e é por onde o investimento externo entra para fomentar esses artistas que estão em um momento de incerteza, de descontentamento com o regime e com o governo, para produzir peças e artigos e canções e, né, sketches que façam as críticas e que forme. A grande questão é que essa galera é formadora de opinião. E a partir do momento que eles começam a formar opinião envezada pelo investimento que eles estão recebendo, fica muito perigoso. E a gente tem alguns exemplos aqui no Brasil de formadores de opinião que falam coisas que não deveriam falar, por exemplo, e o impacto disso em toda a sociedade, né? É porque eu acho que existe uma diferença muito grande entre ser político e ser cultural, né? Tem muito disso no cinema cubano, por exemplo, que são atores importantes dentro de todo esse movimento cultural de pautas de maior liberdade de expressão e tal. E o que acontece? Que nos últimos anos, toda essa massa de artistas, ativistas e tal, que não é pouca ao longo desses anos, muitos deles já saíram de Cuba, outros continuam em Cuba, mas é toda uma massa de oposição formada, de oposição que não é de fato espontânea, seja pelos motivos que forem. Mas essa grande massa acabou entrando em conflito com uma outra massa de oposição que tem se assumido como oposição mais recentemente, mas que ela vem de fato com a tentativa de um determinado projeto político. E aí que está a diferença, a ruptura entre aquele outro movimento, que é um movimento abertamente financiado, que defende pautas que são anexionistas, que defende pautas que são intervencionistas, como é, por exemplo, o caso do movimento São Isidro, no meio dessa situação toda que vem sido o movimento São Isidro, ele começa a ser conhecido antes fora de Cuba do que dentro de Cuba. É o que a gente estava falando antes de começar a gravar, que na verdade esses artistas e essas produções midiáticas, elas que acabam indo a concorrer a Cannes, concorrer a festivais, a participar de programas internacionais, porque como elas são investidas, recebem investimentos externos, elas têm a facilidade de levar essa produção para competir, né, para aparecer fora. E aí quando essa produção artística, que assim, pelo volume parece pujante dentro de Cuba, vai para fora nos festivais, parece que Cuba só está produzindo discursos opositores, né, na sua classe artística. E aí a gente já cria um outro conceito antes mesmo de conhecer as entranhas da sociedade. Eu acho que tem uma lógica muito perversa nessa questão dos títulos, dos prêmios e tal, principalmente aqueles prêmios que estão hoje instituídos, sabe? Os grandes prêmios de reconhecimento, como o Prêmio Nobel da Paz, o Pulitzer, os prêmios de cinema. Eu acho que existe uma lógica uma lógica perversa que ela acaba se perdendo um pouco, diluída nessa questão de é uma coisa cultural, é o Nobel da Paz e tal, mas que tem uma lógica altamente política. É muito mais fácil para um jovem cineasta cubano que escreve roteiro conflituoso, ou então que produz um documentário ou um filme que ele ataca valores indispensáveis da revolução, seja porque esses valores de fato estão correndo perigo, né? Ou eles têm se distorcido ao longo dos anos por conta de toda a história de Cuba, ou seja porque o cineasta tem uma visão específica
em torno daquele assunto, mas acaba que essas obras que elas se apresentam como mais críticas ao governo, ao regime, né, que existe essa unificação entre antigoverno e antirregime, elas acabam tendo, de fato, uma maior visibilidade fora de Cuba. E essas pessoas conseguem entrar em espaços que muitas vezes não são possíveis a outras pessoas que têm uma produção dentro de Cuba que é igualmente notória, mas que ela não tem o intuito de ir contra o sistema, o intuito de ser contestatária. Né? Ou às vezes até mas é num tom que vai mais no diálogo do que no confronto. Então, tem toda uma questão do que é levantado para fora de Cuba, que é muito interessante também quando a gente fala em oposição. Às vezes, essas pessoas não se entendem como oposição até o momento em que elas são colocadas fora de Cuba como opositores e elas acabam vestindo a camisa do opositor. E esse é um processo muito interessante que eu tenho visto nos últimos anos com várias pessoas que eu conheço e que eu não tinha, que eu sei de primeira mão que eles não se enxergavam como opositores até eles chegarem àquele patamar em que eles são colocados sem tensão e eles então assumem essa camisa. Mas dentro desse, além do movimento São Isidro, que eu tinha mencionado, você vai ter também dentro desse movimento onde tem uma grande massa de cineastas e também de pessoas do teatro, do mundo do mundo da cenografia e tal. Você vai ter o 27 de novembro, que também repercutiu muito no final do ano passado, com um grupo de jovens que tinha se reunido numa grande manifestação, que também foi grandemente amplificada. Falavam que eram 300, 1.400, também não eram tantos assim, mas continua sendo válido. Jovens que se reuniram na frente do Ministério de Cultura justamente para pedir pautas que estavam relacionadas à maior liberdade e tal. E o que acontece com o 27 de novembro? 27 de novembro vem a ser o primeiro movimento que ele de fato se apresenta com uma um determinado programa político. Não chega a ser um programa político de oposição, mas ele... Pautas políticas estruturadas, né? Exatamente. É uma ideia, ele existe para que essas pautas sejam respeitadas. E no momento que elas forem respeitadas, ele perde o sentido, mais ou menos. Não sei se seria. Assim, digo, se fosse isso imediatamente, o governo topou, beleza, as suas pautas vão ser resolvidas. E aí, teoricamente, ele perderia o sentido de existir ali, continuaria existindo como um movimento cultural, mas que... Um movimento cultural que continuaria vigiando que as pautas que eles conseguiram, elas fossem implementadas. Inicialmente, esse devia ser o curso do que aconteceu, só que no tempo, nesse tempo, entre o governo tem que dialogar com esses jovens e o governo tem que começar a tomar decisões, implementar determinadas coisas, continuam acontecendo uma série de provocações que vêm principalmente do movimento São Isidro, que levam ao governo a se encontrar em situações de repressão, em situações de encarceramento de determinados líderes, de determinadas figuras do movimento São Isidro. E talvez isso aqui é uma especulação, mas talvez foi isso que levou a que as pautas do 27 de novembro, elas acabaram sendo ofuscadas, apagadas por um outro movimento que não tem pauta política, um outro movimento que você percebe, pelo menos não todo mundo tem pauta política, é um movimento que se constrói na base da provocação, é um movimento abertamente provocador ao sistema que busca busca ter ações pelas quais eles sabem que vão ser reprimidos, e aí eles acabam registrando quando isso acontece. Geralmente eles estão esperando que isso aconteça e já tem tudo pronto para poder gravar, para poder transmitir para fora de Cuba. Enfim, tem toda uma outra lógica de confronto que pode ter levado a que as conversas com 27 de novembro, por terem sido associados os dois movimentos, fossem descartadas. E esses dois movimentos acabam indo os protestos do 11 de julho também. Eles acabam, de alguma forma, reivindicando para si
toda aquela movimentação popular de ir às ruas para pedir flexibilização na questão da comida, para pedir que baixem os preços das coisas, para pedir que a eletricidade seja restabelecida, enfim. Eles sacaram um movimento popular que não saiu para a rua inicialmente, como a gente já tinha falado, com demandas pró-democracia, pró-liberdade e tal, mas eles acabam reivindicando esse governo e no caso específico do 27 de novembro, eles vão para a sede do Instituto Cubano de Rádio e Televisão para pedir um espaço dentro da televisão cubana, dentro da televisão nacional, para pedir um espaço de réplica, de direito à réplica, e é aí que eles são confrontados pelos próprios trabalhadores do Instituto, e eles são maltratados, eles são levados presos e tal. De fato, eles não tiveram. De fato, houve exagero ali. Em algum momento, houve exagero ali, das ambas as partes, inclusive. A gente já, inclusive, comentou sobre isso no. Houve com certeza um exagero da. E eu não quero chamar de exagero, porque exagero pareceria que a gente está tentando minimizar o que aconteceu. Houve de fato agressão. Houve de fato agressão que não veio diretamente de agentes do Estado, veio das pessoas que estavam ali e que essa agressão foi também tirada de contexto. Obviamente, quem foi agredido não esquece que foi agredido, não entende que tenha sido agredido num ato que de fato era pacífico. Por outro lado, quem agrediu estava com a atenção de que já estavam acontecendo no país manifestações violentas, já estavam sendo incitados durante várias semanas, as pessoas estavam sendo incitadas a sair para a rua, a vandalizar, a desestabilizar. Por esses movimentos também. Exato, por alguns agentes desse movimento, também não dá para generalizar todo mundo, porque essa é a grande questão. Nas redes sociais, eu achei muito engraçado, nos dias dos protestos, achei muito engraçado que tinha pessoas falando, se a CIA deve ter ficado sem dinheiro de tanta gente que ficou financiando. Você não precisa financiar todo mundo que pertence ao movimento. Você precisa simplesmente financiar quem vai ser líder daquele movimento. E isso nos leva à nossa segunda parte dessa análise. O financiamento de líderes e as bolsas de formação de líderes, de ativistas, de jornalistas independentes fora de Cuba. E nós temos aqui no Brasil exemplos parecidos com esse. E a gente está falando de uma democracia. Então, na teórica, né? Teórica democracia. De acordo com Manuel Castells, o Brasil já não é uma democracia faz um tempo. E a culpa é do Bolsonaro. Mas eu tô falando de Cuba, vou falar do Brasil não. É muito interessante ver como, durante as últimas décadas, o crescimento de pessoas, de países em desenvolvimento, de se formando em outros países, tem sido muito grande, né? Você tem um fluxo migratório de países, de intelectuais, mas não só de intelectuais, de cérebros, né? Que é um grande problema que tem o mundo periférico, é justamente que acaba perdendo seus grandes cérebros para universidades americanas, europeias e tal. E nos últimos tempos, você vê que esse espaço ele acabou se deslocando daquelas áreas mais duras, como eram as ciências e tal, para outros espaços, já que a gente está vivendo num mundo onde a informação, onde os líderes de opinião, onde a verdade afetiva, ela tem um impacto muito grande. Nos últimos tempos você vê um deslocamento muito grande daquelas áreas de formação de pessoas, em questões mais duras, para outras que têm a ver com políticas públicas, ciências sociais, ciências políticas, formação de líderes, meio ambiente, direitos humanos. Então, você tem uma captação a partir de fundações, de universidades e de outros institutos de pesquisa e tal, que pertencem a departamentos de governos de vários países desenvolvidos, na busca de pessoas que sejam possíveis líderes de opinião,
Inclusive, algumas bolsas são chamadas especificamente de bolsas de formação de líderes, e outras tantas que têm o intuito de formar essas pessoas em determinados espaços que são fundamentais no mundo que a gente está vivendo hoje. Então, essa questão dos direitos humanos, e principalmente na formação de minorias, de líderes dentro das minorias. As minorias têm sido muito capitalizadas nos últimos anos justamente para provocar mudanças de sistema, mudanças de regimes ao longo do globo, né? Em todos os países, principalmente em países periféricos e principalmente em países que têm, de alguma forma, um tipo de relação com os países soviéticos, com a Rússia, com a China. Não é à toa, porque esses assuntos, os assuntos que envolvem minorias no mundo inteiro estão cada vez mais pujantes, né? As sociedades estão discutindo suas relações com as minorias, não é de ontem, né? Mas hoje a gente sente que essas discussões são cada vez mais fortes. E aí quando você consegue pegar, sei lá, formar um líder dessas minorias para falar ou para participar de pautas que sejam mais liberais, que sejam mais pró-democráticas, você acaba mostrando que essa minoria, na verdade, ela está descontente com o que ela tem ali naquele espaço, né? E queria que todos os países fossem um novo Estados Unidos, né? É basicamente isso que motiva esse roubo de cérebros na área da humanas, assim, das áreas humanas. A criação dos tanques pensantes, né? Porque anteriormente você tinha a criação de tanques pensantes justamente para tentar mexer os pauzinhos da geopolítica internacional, mas ele estava muito focado nos Estados Unidos. Hoje você vê um deslocamento dessas intenções para outros países, e principalmente para aqueles países onde os Estados Unidos quer promover um tipo específico de democracia. Eu estou falando dos Estados Unidos, mas é importante pontuar que não é só os Estados Unidos. Por exemplo, o Reino Unido, Holanda, Alemanha, são países que têm programas, projetos, fundações de formação de lideranças de países periféricos que são muito fortes. O Brasil tem algumas instituições de formação de lideranças liberais, neoliberais, que foram surgindo a partir do ano de 2017 até agora, assim. A gente tem o MBL, né, que vamos dizer que eles abraçaram as manifestações lá atrás de 2013, dizendo que, inclusive, quando a gente vai ler alguma coisa sobre o MBL e sobre o seu líder, ou dos principais membros, que é o Kim Kataguiri, a gente vê, assim, Kim Kataguiri, um dos líderes das manifestações de 2013, sabe? Como se ele tivesse mobilizado tudo o que tinha acontecido naquele momento, e como se o MBL em si fosse o grande organizador daquelas pautas. E a gente esquece completamente da UNE, dos movimentos estudantis, né, dos grêmios escolares, dos grêmios acadêmicos que levaram milhões e milhões de estudantes para a rua naquele momento, né? É o que a gente fala da capitalização do caos, né? Eles acabaram fazendo a mesma coisa que esses movimentos em Cuba fizeram agora, porque geralmente funciona. Você tem uma grande massa caótica que não está apresentando um projeto político, você tem um projeto político, você quer aproveitar aquela fúria, aquela raiva popular que é tão legítima quanto que tem projeto político, você acaba puxando, como diria um cubano, sardinha para o seu lado, né? É claro. Vende seu peixe melhor, né? Então, o que tem acontecido em Cuba nos últimos anos? Tem sido muito marcado a presença cada vez maior de jornalistas, de artistas, de intelectuais de forma geral, sendo aprovados em esses cursos que são promovidos por universidades como Yale, Harvard, Colômbia. MIT. Exatamente, essas universidades que são mundialmente reconhecidas por formar os tal de tanques pensantes. Nos Estados Unidos elas são chamadas de Ivy League, que é a liga das melhores universidades, onde saem as melhores cabeças, assim.
Exatamente. E onde o Departamento de Estado dos Estados Unidos investe muitíssimo dinheiro justamente para conseguir manter determinados programas que eles têm. Então, Cada uma dessas universidades tem um departamento de governo que dentro da. Isso não quer dizer que a universidade é pública, tá? A universidade continua sendo particular. Só que um dos investidores da universidade é o governo. E esse departamento de governo também cede bolsas para esse tipo de programa. Então, as pessoas conseguem estudar em faculdades como Harvard, Columbia, Yale, que são caríssimas, com bolsas gigantes, né? E fazem sua formação de liderança lá. e que não é só- tem outros nomes também. Tem, por exemplo, a tal de Ciências Políticas, que tem um departamento dentro da Universidade de Harvard, por exemplo. Tem vários cubanos nos últimos tempos que têm se formado lá e têm voltado para Cuba com a ideia de fazer um jornal independente, de escrever aquele jornalismo que não se escreve mais na imprensa cubana. Mas a gente vai falar sobre isso em breve. Eu queria voltar ao ponto de que não é só os Estados Unidos que promove esse tipo de bolsas. Ah, Você tem um exemplo, né? Dos seus amigos que foram pra Holanda? tenho. Em 2012, mais ou menos, e que bom que você me lembrou disso. Em 2012, mais ou menos, eu estava trabalhando como jornalista, tinha acabado de sair da faculdade, eu já trabalhava em outras coisas, principalmente na área do cinema, que era o que eu gostava. E olha, eu aqui falando em política, mas eu estava trabalhando, comecei meu primeiro trabalho formal, né? E na Onde época, é que você trabalhava na época? eu me formei, eu trabalhava com cinema e tal, que era o que eu gostava. Eu me formei e eu fui colocada para trabalhar dentro do departamento ideológico do Partido Comunista. E eu entrei em pânico. Que coisa horrorosa, imagina como eu vou trabalhar lá, tem nada a ver comigo, essa galera que é super censora, que sei lá o que é, porque você tem de fato a ideia de que é o grande bicho das sete cabeças antes de você entrar para trabalhar lá. Né? Então, Posso imaginar. E assim, vindo da faculdade com vários jovens que não sei o exatamente, que. você está cheio de Eu ideias, quero você criar tá. livremente. Exatamente. Então, você ser enviado para trabalhar no Partido Comunista de Cuba é um horror. Imagina como eu vou trabalhar lá, eu vou ser censurada, eu vou ser. Não consigo, não vou, enfim. Eu entrei lá com todas essas dúvidas, eu já falei, acabou sendo um dos trabalhos nos quais eu aprendi mais e nos quais eu senti também que eu tinha muita liberdade para fazer coisas que eu queria fazer. Eu tinha, provavelmente, porque eu tinha muito claro qual era o meu Papel, né? o meu caminho Ah, tá. político, né? O meu caminho ideológico, provavelmente por conta disso, mas muito além disso, porque toda vez que eu falei, eu considero que isso que eu tô sendo mandado fazer não é produtivo, eu fui ouvida, eu fui. Ouvida e contemplada, né? Muitas vezes. Exatamente. Né? Eu fui ouvida e contemplada e eu consegui fazer do meu jeito, aquelas coisas que eu queria fazer e que eu sentia que faziam mais sentido com a minha visão de mundo, né? Então, eu tive por essa parte provavelmente muita sorte de ter um chefe que eu visse de fato quais eram as minhas necessidades como jornalista e as minhas necessidades como criadora de conteúdo. Mas nessa época, começando a ser o movimento da Blogosfera Cuba, que foi um movimento infelizmente muito breve, mas que foi muito rico, tinha muita pluralidade de vozes de jovens que vinham saindo não apenas da faculdade de jornalismo, mas também de outras faculdades e que tinham aquela inquietação de escrever, de contar histórias e tal. E era uma época também que o governo teve uma tentativa de conseguir criar uma união, de conseguir criar um movimento digital que fosse cubano, que fosse criado por jovens cubanos, para eventualmente quando a internet abrisse de fato, né, e as pessoas tivessem muito mais acesso à internet, você já ter consolidado ali uma voz que fosse de fato cubana falando sobre a realidade cubana, desde pontos de vista muito diversos. Durante esse período, vários dos meus amigos, várias pessoas que eu conheci naquela época e que certamente tinham muito talento para escrever e tinham potencial como analistas políticos, foram aprovados em bolsas de formação na Holanda. Alguns na Alemanha também, mas essas da Holanda foram muito marcantes, porque eu lembro de um amigo meu que hoje é um reacionário, mas assim,
das coisas mais violentas que eu já vi. Um ódio na escrita, um embate direto, um confronto horrível, sabe? Aquela coisa que você vê que destila ressentimento, ódio, que eu nunca imaginei que essa pessoa conseguiria se transformar nisso. Eu não sei se é uma persona criada para as redes sociais, mas é muito sintomático. Porque eu lembro como se fosse hoje ele voltando da Holanda e contando pra gente como a Holanda era maravilhosa, como a SSI era um sistema que funcionava, como você tinha as ruas muito limpas, como a comida era maravilhosa e você encontrava comida muito barata em todos os lugares. Ele voltou de lá carregado de presentes de um cara que era o intermediário, né, entre... Intermediário do programa, né? O intermediário do programa era um cubano americano que morava nos Estados Unidos, mas intermediava o programa e ele servia como receptor, como ele captava e também recebia os cubanos quando eles chegavam lá na Holanda para fazer todo esse processo de... Era como se fosse um estágio numa rádio holandesa, né? E eu eventualmente perdi contato com esse meu amigo, mas a gente viajava juntos, a gente escrevia coisas de conjunto, a gente se lia mutuamente e tal, a gente tinha formas de escrever completamente diferentes, eu inclusive tratava outros temas, mas eu acabei perdendo ele de vista e eu reencontrei ele agora a propósito dos protestos do dia 11 de julho, nesse grau de eu não consigo explicar, sério, foi muito chocante pra mim porque eu não consegui reconhecer aquela pessoa. Mas o mais interessante também da época é que eu fui convidada várias vezes por esse cara que fazia de intermediário pra fazer esse estágio na rádio holandesa e acabava que eu sempre me enrolava com algum outro projeto que eu tinha, fosse o meu projeto comunitário com as crianças que eu tinha no meu bairro, fosse com outros... Eu sempre tinha 3, 4 empregos, eu tava fazendo sempre muita coisa e acabava deixando pra depois e acabou que nunca fui. Mas naquela época, o cara tentava o tempo todo me seduzir com coisas muito triviais, tipo, eu mandei chocolates pra você, o que você gosta, e me incitando o tempo todo pra abandonar. Olha aqui, eu tenho o que você gosta aqui a qualquer momento. Se eu posso te mandar um chocolate, você pode comer esse chocolate hoje, é porque você pode comer esse chocolate todo dia aqui na Holanda. Eram coisas muito sutis que eu só percebo o tipo de intenção que vinha agora, né? Que eu tenho um pouco mais de madurez política, mas também de madurez como pessoa mesmo, né? Eu acho muito engraçado que na época ele sempre falava: você escreve muito bem, você super encaixaria aqui no time, vem para fazer estágio, você tem muito potencial para escrever outras coisas além das que você escreve, você gosta de escrever sobre crianças. E por acaso nessa época você já estava no partido, né? Eu já estava no partido, dentro do partido, e ele sabia que eu trabalhava pro departamento geológico, né? Então eu seria... Você estava no lugar certo ali para ser uma liderança que conseguiria treinada. mudar o sistema, exatamente, dentro do próprio sistema, né? Ele ficou um bom tempo tentando encontrar quais eram as minhas inquietações, os meus descontentamentos, até que finalmente ele decidiu me deixar de lado e ele continuou conversa com outras pessoas que de fato foram parar lá, naqueles grupos de formação. Mas por que a gente está caindo nesse ponto? Porque várias dessas pessoas que hoje aparecem, principalmente aqueles que vêm com um projeto político, com a demanda de maior liberdade de expressão e tal, é sintomático que vários deles estão passando ou passaram por processos de formação, de bolsas de formação, de artistas, de jornalistas, intelectuais de forma geral, em outros países, principalmente americanos e alemães. Então, é uma questão interessante quando você vai ver as caras dessa oposição, são geralmente jovens que vêm de formações em grandes universidades internacionais, o que daria a eles o crédito internacional também é uma pessoa que precisa ser reconhecida e respeitada porque ela vem de uma universidade que tem um peso simbólico muito grande no cenário internacional, então eles acabam se transformando no quadro perfeito para você ter aquela figura respeitada que está promovendo a mudança de regime para uma democracia real
numa Cuba que sofre com a repressão e a ditadura dos artistas. É importante pontuar que a gente não está falando que essas pessoas, por terem uma determinada formação, primeiro, a gente não sabe, a gente não pode afirmar que essas pessoas, a gente comentava antes, brincava antes, que eles são os perfeitos infiltrados, né? E eu não consigo afirmar que eles saibam que eles têm o papel de infiltrados. Pelo menos não todos eles. E uma outra coisa que é importante é que não por eles terem essa formação desacredita a necessidade ou a crença que eles têm na mudança de regime. A gente só está discutindo o fato de como essa mudança de regime que ela vem descrita na mídia e pelos próprios formadores como uma questão endógena, como uma questão popular e tal, como ela tem de fato um viés muito elitista, mas também um viés que é muito de você passar para um outro país um tipo de sistema que é o sistema que convém a você, né? É legítimo você pensar que o melhor caminho é o liberalismo econômico. É legítimo você pensar que o melhor caminho é legítimo. As pessoas podem pensar e seguirem as ideologias que elas acharem mais confortáveis ou cabíveis ou melhores para a nação. Isso faz parte do processo de diálogo, né? Diálogo democrático, né? E faz parte do processo eleitoral também no Brasil, no caso, né? Assim, não é porque eu não acredito, porque ficou, calma aí, parece que a gente está defendendo o neoliberal. Calma aí, não, a gente calma, tá não é defendendo isso, não é isso. O que inclusive, era outra parte que eu falaria. O que eu acho que não é legítimo são os empresários se esconderem atrás de fundações ou países, como no caso dos Estados Unidos e Holanda, como a gente citou nesses exemplos de Cuba, se esconderem atrás de fundações ou de pessoas para poder investir na construção do que vai ser o que vão ser as próximas lideranças daqui a 20, 30 anos. Sabe o que é mais engraçado? Que tem vários líderes de esquerda que também são seduzidos, cooptados e abraçados por esse tipo de fundações, justamente porque elas vêm a partir dos discursos de meio ambiente, a partir de discursos de direitos políticos, de direitos de minorias, de direitos humanos. Então, é todo... Anticorrupção. É todo um sistema de formação que ele é muito bem pensado, né? E é muito bem pensado justamente para atingir determinadas matrizes de opinião que elas precisam ser moduladas. Tem uma autora que agora escapou o nome, que fala em pobretologia, que é um termo que eu descobri recentemente, eu fiquei apaixonada, que fala justamente sobre isso, né? Como o sistema capital ele consegue identificar determinados reclamos que eles começam sendo legítimos e ele acaba incorporando a partir de oferecer soluções para as consequências, mas nunca atingindo a raiz dos problemas, né? E a democracia liberal, ela tem se fundado muito nessa questão de você abraçar, você fingir que você abraça determinadas causas a partir de determinados band-aids que você coloca, né, naquelas consequências, quando você não está nem um pouco interessado em atingir a raiz do problema. Mas todas essas questões, elas estão baseadas em artigos e artigos tanto acadêmicos quanto jornalísticos que a gente tudo que a gente tem conversado aqui, a gente vai tentar deixar a bibliografia para vocês lerem também, para vocês se aprofundarem um pouco mais, quem quiser ler sobre o tema, e vocês entenderem um pouco melhor de onde vem algumas das matrizes que a gente tem levantado aqui. Por último, porque a gente está... E não menos importante. E não menos importante, porque a gente está com pouco tempo, a gente sempre fala, vamos fazer um podcast curto. Ó, esse vai acabar em 30 minutos. E a gente nunca consegue. Mas no nosso último ponto são as redes sociais. Muito tem se falado sobre a inquietação do Obama com a relação com Cuba e como Obama apareceu para o mundo como grande herói que conseguiu finalmente dialogar com o castrismo e trazer mais liberdade para o povo cubano. Eu nem vou falar como isso é uma grande narrativa que foi construída desde polos hegemônicos. Não vou nem cair nesse tema porque você que está acompanhando a gente, você já imagina que é isso que a gente vai falar.
Mas muito além disso, a grande sacada do Obama foi começar a se apresentar para o mundo a partir de uma política para com Cuba que fosse menos hostil, ao tempo que ele exigia para o governo cubano que abrisse mais a internet, num tempo em que o governo dos Estados Unidos começou a financiar de forma mais marcada e mais plural determinados sites antigovernos que hoje são uma parte importante das referências que tem a imprensa internacional e os próprios cubanos da ala mais direitista do exílio, como fonte não só de reconhecimento e de representação de um determinado tipo muito específico de cubanidade, mas também de forma de construção e de vivência de país que não necessariamente está alinhada com os interesses de Cuba. Então, se bem esses sites eles são acessados de Cuba, justamente porque eles tentam se encaixar dentro de uma narrativa da qual carece a imprensa oficial cubana, não é possível dizer que eles sejam de fato uma referência dentro um meio de informação cotidiano dos cubanos dentro da ilha. Eles acabam sendo mais um portal de representação, como eu já tinha falado, para esses cubanos que moram fora de Cuba, que querem saber sobre uma Cuba específica que eles não encontram dentro de jornais oficiais. É mais ou menos a diáspora falando para a diáspora, né? É o cubano que está fora de Cuba produzindo coisas sobre Cuba para o cubano que está fora de Cuba. Isso antes de que as redes sociais começaram de fato a se popularizar, né? Porque com a popularização das redes sociais veio uma outra forma de intervenção na qual os Estados Unidos não teria que aparecer de forma tão direta, porque ele conseguiria criar uma bolha em que cubano fala para cubano, inclusive dentro de Cuba, a partir de determinados acontecimentos, aquela coisa da pós-verdade, tá? A partir de determinados acontecimentos que você não tem como comprovar, mas como é Cuba, você não precisa comprovar. Você acaba acreditando pelas histórias, você acaba acreditando pelos mitos que já foram criados durante esses 60 anos. E aí no momento que você fala que um jovem foi preso, ele pode ter sido preso por ter pichado um muro, mas ele é um opositor e que ele foi preso, ele vira a partir desse momento um preso político, e aí o discurso, as narrativas começam a ser viradas de um lado para ou para o outro, né? E por que eu trouxe para encerrar a questão das redes sociais? Porque foi justamente o espaço virtual que trouxe toda uma movimentação da opinião pública internacional para os feitos do 11 de julho. A hashtag SOS Cuba, que ficou super popular e que foi compartilhada inclusive por pessoas de esquerda no mundo todo, ela começou de fato sendo uma hashtag que estava focada em atrair atenção e ajuda humanitária para a província de Matanzas, que estava num colapso por conta da pandemia. No momento em que tanto que tem muitos artistas internacionais que eles acabam aderindo à campanha de SOS Cuba enquanto ela ainda era uma questão de pedir atenção para Matanzas, de pedir recursos dessas pessoas que tinham recursos para mandar para Cuba. Mal comparando, Colômbia e Venezuela ajudando o Acre na crise de oxigênio, né, durante a pandemia. O Acre chegou num nível absurdo de falta de oxigênio, numa doença que ataca literalmente a sua capacidade de respirar. Então, foi bizarro. Inclusive, tem uma CPI investigando esses acontecimentos. Então, a hashtag era para isso. Era para a galera que está próxima começar a se atentar a esse problema e tentar ajudar a cidade ali com, sei lá, máscara, luva, oxigênio, aparelhos respiratórios, vacina. E de fato, se fala que não estava entrando com esse tipo de coisa quando já tinha toda uma movimentação, mesmo antes do dia 11 de julho, já tinha toda uma movimentação, inclusive internacional, para conseguir entrar em Cuba suministros de coisas para conseguir lidar com a pandemia, que Cuba se viu muito afetada durante o último ano, justamente porque não estava conseguindo entrar nada no país, né? Muito além de questões de logística do próprio governo, a asfixia provocada pelo embargo provocou
aquele colapso dentro do sistema sanitário, ajudado também pela chegada da variante Delta. Uhum. Mas beleza, a questão é que esse Cuba começa dessa forma, e no momento que ele começa a crescer, ele começa a ser capitalizado desde fora de Cuba, justamente para começar a pautar dentro desse próprio hashtag a pauta da democracia, da liberdade e finalmente da intervenção militar e sanitária e humanitária dentro de Cuba. Então, as redes sociais, elas serviram não só para maximizar o que estava acontecendo em Cuba, porque depois veio o 11 de julho e as redes sociais foram fundamentais para conseguir espalhar que estava uma guerra civil no país, que tinham sido tomadas os principais espaços de governo, que em determinadas províncias os manifestantes tinham derrocado o governo e tal. Que ministros estavam pedindo para sair, pedindo asilo na Espanha, que os Castros tinham fugido do país. Todas essas Todo esse movimento, inverdades, né, que foram distribuídas pelas redes sociais. todo esse movimento não é uma outra coisa que um aperfeiçoamento do que durante todo esse tempo a TV Martí e a Rádio Martí tentou fazer com a opinião pública relacionada a Cuba, né? Todas essas transmissões que hoje se comprova que não tem um público real, porque a TV Martí e a Rádio Martí, elas foram criadas para conseguir atingir o público em Cuba, e o governo acabou bloqueando, porque é uma ingerência estrangeira e tal. E ela continuou falando nos últimos anos, aparentemente, justamente para fortalecer aquela diáspora que é mais contrária ao governo, que não quer diálogo, que quer voltar para Cuba para ter de novo os territórios e as poses que elas tinham antes de sair. E todo esse movimento que não deu certo ao longo desses anos, ele acaba sendo ressignificado, só que agora a partir da espontaneidade do próprio povo cubano, que usa as redes sociais de forma libertária para falar mal do regime e tal, tendo como principais exponentes esses representantes dos quais a gente vem falando ao longo do programa, que aparecem nesse momento muito, muito além de serem escolhidos pelo povo cubano para falar por eles. Esses representantes são escolhidos pelos Estados Unidos, principalmente, e pelos grandes meios de comunicação de fora de Cuba, como porta-vozes, como voceiros das necessidades que o povo cubano, reduzido aquele pequeno grupo que de fato se autodeclara contra o governo, quer e está pedindo. Então, eu acho que esse mapeamento que a gente fez, que era para ser curto, mas nunca dá para ser curto, já dá uma noção mais ou menos geral de como tem se conformado essa parte da oposição que tem hoje, mais visível, mais aparente dentro do processo cubano. E por aí a gente consegue perceber que essas instabilidades políticas que levaram ao pedido, por exemplo, de intervenção, de ajuda humanitária, de intervenção militar no país, elas não levariam a uma coisa muito diferente, um resultado muito diferente do que a gente viu em outros países, como Haiti, por exemplo, como outros países da Afeganistão. Exatamente. Então a gente tem outros exemplos no mundo de países que passaram exatamente pela mesma coisa, instabilidade, mais recentemente, né, de instabilidade de governo, a população indo à rua inflamada pelas redes sociais e por movimentos externos, para que depois o país, ou sendo ele o país imperialista que for, né? Tô dizendo, a gente acaba falando muito dos Estados Unidos porque a relação de Cuba e Estados Unidos é muito... Não dá para não dá para falar uma coisa sem a outra, mas aí tem a intervenção, tem a participação do país, e o país fica totalmente destruído, quebrado, quando não tem uma guerra de fato, né? Quando as bombas não caem, e aí é difícil reconstruir o país, inclusive
fisicamente, né? Nos seus prédios, nos seus hospitais, nas suas escolas. Então. Não, e uma coisa que tem em comum em todos esses lugares é que a possibilidade de existir uma oposição real, no sentido uma oposição que seja de fato espontânea, popular e endógena, ela acaba sendo completamente ofuscada, completamente apagada por esse outro movimento que é criado, financiado e promovido justamente para tentar essa mudança de regime. Então, é muito complicado você olhar para a oposição e você achar que é tudo a mesma coisa, que está todo mundo se pautando em cima da mesma doutrina, em cima da mesma petição, justamente porque a gente vê no caso específico de Cuba como existe toda uma pluralidade de necessidades, de vozes, de manipulações também, né, de narrativas, de capitalização dos espaços para conquistar um determinado tipo de Cuba. Qual Cuba é essa? A gente não sabe. A gente não sabe e não é por conta da famigerada repressão do governo. A gente não sabe porque é difícil. No meio dessa trama toda, é muito difícil você achar um projeto político que de fato esteja disposto a dialogar e apresentar um projeto de país viável dentro de um projeto socialista. É difícil também filtrar qual é a informação que vale, qual que não vale. E quando. Não cabe a nós também, né? Exatamente. Não é a gente filtrar o que vale e o que não vale. Bom, vou deixar essa. Aliás, a gente falou muito aqui, mas aqui a gente vai trabalhar numa forma democrática. Se vocês não estão gostando do tamanho dos episódios, avisem pra gente nos comentários. Vem falar com a gente. Conversa com a gente, fala que vocês estão gostando, fala das coisas que vocês não estão gostando, porque a gente tenta ir adaptando o nosso conteúdo para poder caber melhor no seu dia a dia, né? O legal é ter essa pílula semanal de Cuba e das suas relações internas e externas. E a gente vai tentar trazer um pouquinho de luz para essa discussão que ganhou muito espaço recentemente e que ciclicamente ganha espaço em momentos cruciais do mundo inteiro, né? Não é à toa que no crescimento da ultradireita pelo mundo a gente está falando aqui de protestos em Cuba de novo, né? Então fiquem ligados nos próximos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado muito. A gente vai trazer novos convidados para esse próximo mês, né? Aqui a gente está começando essa primeira edição do mês de agosto. A gente conseguiu fazer direitinho, né? 4 edições no mês passado. E aí a gente está indo para as próximas 4 edições desse mês. Vamos ver se a gente consegue manter esse ritmo. Eu conto muito com a participação de vocês nas redes sociais. A gente está lançando no nosso Instagram as nossas referências bibliográficas e cinematográficas e musicais. Então, as coisas que a gente acaba citando aqui no episódio que você quer se aprofundar, é só ficar atento no nosso Instagram e olhar lá o que a gente está postando. E aqui na nossa descrição do episódio, a gente sempre tenta trazer um pouco de onde a gente está tirando tudo que a gente está falando aqui. Então, fiquem ligados, participem, comentem, compartilhem. Mande no grupo do WhatsApp do Bolsonaro também. Olha, quer ver causar uma confusão? É falar que eu faço um podcast sobre Cuba, viu? Eu entrei Só uma última história, um parêntese muito rápido. Me recolocaram no grupo de amigos que jogavam futebol americano aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo, mas basicamente. E aí começaram a falar, e aí, o que você tá fazendo da vida? O que você tá fazendo da vida? E aí, como é que tá a sua vida e tal? E aí chegou minha vez de basicamente me falar o que eu tava fazendo, né? Aí eu falei, olha, eu tô fazendo um podcast sobre Cuba, que a gente tenta desmistificar um pouquinho desses mitos de Cuba, não sei o quê. Nossa, foi 4 ou 5 dias de discussões intensas e acaloradas sobre os episódios. Eu achei muito legal porque a galera da direita do grupo tá ouvindo o podcast para ver qual é a besteira que a gente vai falar para ele poder criticar no grupo e me marcar. Então, assim, é muito legal ter esse tipo de discussão. A gente gosta muito, então vamos que vamos. Então é isso. Lembra que a gente está em todos os tocadores de podcast e a gente vai começar a colocar os episódios também no YouTube. Se a sua rotina ela se adapta mais no YouTube, a gente vai estar por lá também.
Muito obrigado por ouvir. Volte sempre, compartilhe. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.